Tem mais cadeira do que pessoa, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo já está no meio de nós. Amém? Deixa Deus te usar. Graças a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Pai, Senhor. Graças a Deus. Abra comigo sua Bíblia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, o capítulo de número 4, versículo de número 1 a seguir. Vamos fazer uma breve leitura. Capítulo 4 do Evangelho segundo Lucas, versículo de número 1 a seguir. Quantos acharam, digam amém. E está escrito da seguinte forma: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e tendo terminados, eles teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Respondeu Jesus e disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E disse Jesus: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amém? Antes de você tomar assento, diga: a tentação vem, mas a felicidade está depois dela. Pode tomar o seu assento. Queridos, nesta tarde abençoada, eu gostaria de tributar a Deus toda a honra e toda a glória por esta oportunidade de estar convosco uma vez mais. Meu coração fica muito feliz, pois já fazia muito tempo que eu não vim aqui com os irmãos adorar o nome do Senhor Jesus. Glorifico a Deus pela vida do nosso irmão Austin, que sempre é fonte de bênção, para que venhamos estar aqui nesta tarde abençoada, nesta oração abençoada, no qual o Senhor já falou muito ao meu coração, já trouxe respostas. Eu acredito que este projeto é de Deus, e todo projeto de Deus o diabo não pode frustrar. O texto que nos está proposto é um texto que, sinceramente, ele fala forte ao meu coração, principalmente porque ele é relatado nos Evangelhos segundo Mateus e segundo Marcos, de formas distintas. Pelo menos nesses três evangelhos que essa história é relatada, tem três singularidades. Primeira, o Evangelho segundo escreveu Mateus, a Bíblia diz que Jesus, tendo chegado da Galileia ao Jordão, ele vai ter com João para ser batizado. E a Bíblia diz que João, ele se opõe a batizar Jesus, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim. Jesus dá uma declaração e um ensinamento dizendo: João, me batiza, porque é necessário que toda a lei ela seja cumprida. E a Bíblia vem nos dizer que João Batista batiza Jesus nas águas. Quando ele submerge nas águas, a Bíblia vem nos dizer que ao emergir da mesma, o Espírito do Senhor, ele desce sobre Jesus.
E a voz do Senhor, ao se declarar publicamente, dizendo: este aqui é o meu filho amado, e eu me alegro na vida dele. Na vida dele eu tenho depositado todo o meu prazer. E a Bíblia diz que o Espírito Santo do Senhor leva Jesus ao deserto. E Mateus começa dizendo no capítulo 4 que o diabo se apresenta a Jesus, e ao se apresentar a Jesus ele diz: se tu és o Filho de Deus, mostra para mim, manda que essas pedras se transformem em pães e comem. Passados 40 dias e 40 noites, Jesus estava jejuando. O Evangelho segundo Marcos diz que Jesus ele chega à beira do Jordão para ser batizado por João. E a palavra do Senhor diz que quando ele é batizado por João, o Espírito Santo desce sobre Jesus de forma corpórea. Quando o Espírito Santo desce sobre ele, a voz do Senhor ecoa dizendo: você é o meu Filho amado, e eu me alegro na sua vida. Já o Evangelho segundo Lucas, no qual estamos tendo por base nesta tarde, diz que Jesus sendo batizado por João, e após ser batizado por ele orando, os céus se abriram, e todos viram o Espírito Santo descer sobre ele de forma corpórea, e a Bíblia diz que a voz do Senhor declarou novamente. E o que me chama a atenção é que neste Evangelho, singularmente falando, Lucas ele começa a narrar a história de Jesus no deserto, e ele dá traços específicos dessa tentação. Ele relata com precisão coisas que o Evangelho segundo Marcos e coisas que o Evangelho segundo Mateus não relataram. Por exemplo, quando ele manda que Jesus, quando ele oferta para Jesus a oportunidade dele saciar a sua fome, ele lança um questionamento dizendo: se tu és o Filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pães e come. É interessante porque nos evangelhos anteriores Deus declara dizendo para a multidão e declara dizendo para o próprio Jesus: você é o meu Filho amado, e eu me alegro na sua vida. Eu tenho prazer na sua vida. Quando Jesus tomou a decisão de se batizar, e batizar significa ter um compromisso com Deus, é deixar de ser um congregado para se tornar membro do corpo de Cristo na nossa era atual. Jesus estava dizendo, aí sem palavras, quando você tomar uma atitude consciente de ter um compromisso com Deus, Deus vai agradar do céu dizendo: eu me alegro na sua vida, porque ele tomou uma decisão pública dizendo: eu vou assumir um compromisso com Deus. E Deus se manifestou no céu dizendo: eu me alegro na sua vida. A primeira palavra profética nesta tarde para nossas vidas é essa: quando nós tomarmos uma decisão consciente de ter um compromisso com Deus, Ele vai agradar no céu dizendo: ei, eu me alegro na sua vida. Eu acho muito bonito isso, irmãos, porque Jesus aparece pela primeira vez na Bíblia, fora o seu nascimento, com 12 anos no templo, e passados isso, ele reaparece com 30 anos descendo ao Jordão para ser batizado. Passa-se um período de 18 anos que Jesus fica no anonimato. A Bíblia não relata nada sobre a vida dele, mas acredita-se, como ele sendo o primogênito da sua mãe, humanamente falando, após a morte de José, ele cuidou dos seus irmãos, ele cuidou da sua família. E o que me chama a atenção é que José era carpinteiro. José foi aquele que deu a nacionalidade da tribo de Judá a Jesus. Isso é muito interessante. Então por isso que ele é conhecido como carpinteiro de Nazaré, porque ele trabalhou nessa obra enquanto ele não assumiu o ministério com Deus. Mas ao assumir o ministério com Deus, começou a tentação. E o mais interessante é que mesmo Jesus sendo 100% homem e 100% Deus, havia a necessidade de cumprimento da lei. E a lei era essa, que apenas 3 pessoas regidas no Antigo Testamento, nas 5 dispensações bíblicas que ali são regidas, somente 3 pessoas poderiam ter o Espírito Santo de Deus de forma momentânea. E quais são essas pessoas? Os reis, profetas e sacerdotes. E detalhe,
Somente no momento que seriam usados, o Espírito viria sobre eles. Por isso que você vê na Bíblia, no Antigo Testamento, no livro dos profetas, o profeta começar a dizer, antes de Deus falar, ele diz: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, porque naquele instante que ele ia ser usado para profetizar, o Espírito do Senhor descia sobre ele e ele recebeu unção para fazer a vontade de Deus. Tendo dito isso, a palavra do Senhor vem nos dizer que quando Deus deu a planta do tabernáculo a Moisés, e digo isso com muita ênfase, Deus, o Senhor, deu a planta do tabernáculo a Moisés e disse: faze tudo conforme você viu lá na terra. Tudo que você viu aqui no céu, refaz lá na terra. E Deus separa os pavimentos do tabernáculo em 4 esferas diferentes. E 4 esferas diferentes havia divisões de uma para a outra. Existia o alpendre, que eram aquelas 4 colunas da entrada do tabernáculo. Passado pelo alpendre, tinha-se o átrio. E a divisão do átrio para o alpendre era justamente essa. Passando para o alpendre, existia o lugar santo. Existia um véu que separava o lugar santo do átrio. Passado do lugar santo para o átrio, o lugar santo tinha uma divisão do lugar santíssimo, que era outro véu. Havia divisões, porque somente aquele que se dedicasse a Deus poderia ir além com ele. A Bíblia vem nos dizer, dando um ensinamento, dizendo que todo levita, ele tinha a oportunidade de passear livremente pelo átrio de mãos vazias, pelo alpendre de mãos vazias, mas se ele quisesse passar para o átrio e poder exercer um dos seus 3 ministérios, quem fosse tangedor, cantor ou escriba, ele tinha que estudar dos 5 aos 18 anos, as 613 vezes no livro de Levítico, e se tornar um levita mor, diferenciado dos demais. Mas se ele quisesse se tornar um sacerdote, ele tinha que estudar dos seus 18 anos aos 30 anos de idade, e assim exercer o ministério sacerdotal dentro do lugar santo. Mas para se tornar um sumo sacerdote, tinha que se dedicar ainda mais, servindo 15 anos no lugar santo como sacerdote, e somente aí sim poderia entrar dentro do santo dos santos e receber a presença de Deus no feriado chamado Dia da Expiação, onde aquele dia o sumo sacerdote iria ofertar por si só um sacrifício pela sua vida, e depois ofertaria um sacrifício em prol do perdão de toda aquela nação. Assim como Deus se senta sobre as asas do querubim que estava na eternidade, ele iria se sentar sobre as asas dos querubins de ouro que estava sobre o propiciatório, após despejar o sangue do cordeiro que fora sacrificado. A Bíblia vem nos dizer que o Senhor iria entrar naquele cubículo que era o santo dos santos. E o que me chama a atenção é que naquele momento que o Senhor recebesse o sacrifício, ele iria dizer ao sumo sacerdote, dizendo: olha, diz este povo que este ano será um ano de paz, um ano de prosperidade e um ano de saúde, porque quando o pecado se instaurava na nação, ele vinha através de 3 aspectos distintos, que era miséria, conflito e enfermidade. Mas quando Deus recebia o sacrifício, quando Deus disponibilizava perdão ao povo, ele estava dizendo: neste ano, sobre a nação escolhida, não vai ter guerra, vai ter paz, não vai ter miséria, vai ter prosperidade, não vai ter enfermidade, vai ter saúde, porque quando tem perdão de pecado, Deus ele derrama paz. Quando tem perdão de pecado, Deus ele derrama saúde. Se prepare para a glória. Quando tem perdão de pecado, a Bíblia vai dizer que o Senhor derrama prosperidade. A prosperidade vem de Deus. Então se prepare para a glória. Eu profetizo em nome de Jesus que sobre a sua vida, através do perdão que foi conquistado através da vida de Jesus, vai ter saúde, vai ter paz, e os teus negócios prosperarão. E foi o próprio Deus que havia dito que havia separação, porque lá no capítulo 6, quando houve a corrupção do gênero humano, no livro de Gênesis, Deus falou para nós dizendo: olha, meu espírito não vai contender para sempre com o homem, porque ele é carnal. Ele é carnal. E os homens foram entristecendo Deus ao ponto de Deus decidir tirar o Espírito Santo da terra. No capítulo de número 11 do livro de Gênesis, você vai ver que há uma separação. E esta separação é justamente porque o povo que ali estava começou a falar um outro idioma, outros dialetos. Mas até o capítulo 11, todos falavam só um dialeto, todos falavam só uma língua, todos falavam a mesma língua. E é interessante que no original, quando Deus fala desçamos e confundamos os homens,
Deus está dizendo: vamos tirar a capacidade deles de se comunicar conosco. Quando Deus falou com Adão no Éden, Ele disse: governai sobre a terra, governai sobre os animais, governai sobre os peixes, governai sobre as ervas. Qual foi a língua que Adão ouviu? A língua de Deus, a língua que os anjos falavam. Adão falava com Deus face a face. E esta mesma língua Ele ensinou para Eva. Eva também aprendeu a mesma língua que Adão falava. Assim também seus filhos Caim e Abel, assim também Sete, e todos vieram após isso. A Bíblia vem nos dizer que depois de Abel ter morrido, Deus dá um filho a Eva chamado Sete. E este Sete era conhecido como um justo, porque ele começou a invocar o nome do Senhor sobre os altares. E o que me chama a atenção é que a geração de Caim foi conhecida como uma geração ímpia, uma geração injusta, também conhecida como a geração dos filhos dos homens. Já a geração de Sete é conhecida na Bíblia Sagrada como a geração dos filhos de Deus. Mas o que me chama a atenção é que esta mesma geração que tinha tudo para agradar o coração de Deus observou as filhas dos homens da geração de Caim e começou a se interessar por elas, tomaram para si esposas e casaram-se com elas. E a Bíblia diz que nos tempos de Noé todos se casavam e davam-se casamento, comiam e bebiam, e houve a corrupção. E o Espírito de Deus ficou jogado de lado, porque os homens não queriam ter intimidade com Ele, só queriam coisas carnais, coisas desta vida, coisas que passam, coisas que são contra a vontade de Deus, que leva a Deus a dizer: meu Espírito não vai contender para eles, meu Espírito não vai contender para sempre com eles, porque existe uma contenda, um conflito entre a carne e o Espírito. Então Deus destrói o mundo antigo. De Noé Ele faz uma nova civilização e procura alguém para se relacionar. Tempo se passa, Deus tira o Espírito Santo no capítulo 11, justamente quando os homens falaram: Deus não tem palavra, Ele pode destruir a qualquer momento o mundo por água. Ele levanta um certo Nimrod, neto de Cush, que era um grande caçador, que pelejava contra o Senhor, que batia de frente contra a vontade de Deus. E o que me chama a atenção é que depois que Deus tira o Espírito Santo, os homens se separam, e a única crosta que existia também se separa, e os continentes surgem. E o que me chama a atenção é que o tempo se passa. Lá em Ur dos Caldeus, um certo Abrão, filho de Terá, um fazedor de deuses, é chamado por Deus uma certa noite. Deus aparece para ele? Não, ele só fala com ele dizendo: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e ali eu te farei ser uma grande nação. De Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó e Esaú, de Jacó vem as 12 patriarcas que formariam a nação de Israel. E da tribo dos levitas se levanta um povo que vai ter intimidade com Deus, e vai ser um homem representando a nação. E foi Deus que falou que faça essa separação, que tenha esses véus separando eu dos homens. Os tempos se passam, o homem se mostrou indigno de receber a presença de Deus, o homem se mostrou indigno de ter o Espírito Santo, o homem se tornou indigno de pronunciar o nome do Senhor. E o que me chama a atenção é que passam-se os tempos, os homens se revoltam contra Deus, se esquecem de Deus, pela sua própria soberba eles abandonam a pessoa de Deus, e assim eles vão começando a ofertar no altar de Deus o que dava na telha deles, ao ponto de ofertar o coxo, o manco, o paralítico, o que havia de pior. Então Deus entende que o homem não quer ter intimidade com Ele. Então Deus volta para o céu, e aquela página branca que divide o Antigo do Novo Testamento é conhecida como período interbíblico, que é um período de 4 séculos, 400 anos, que Deus não fala com o mundo, que não tem profeta, que não tem profecia, que não tem milagre, porque os homens entristeceram o coração de Deus. Passados 400 anos, Deus levanta João Batista, e João Batista começa a ministrar uma mensagem forte, uma mensagem tremenda. E esta mensagem não era uma mensagem como nos dias atuais de muitos pregadores, que é uma mensagem de autoajuda, que massageia egos. A mensagem de João Batista era uma mensagem que trazia ajuda do alto, é uma mensagem que confrontava, dizendo: olha, quem foi que ensinou para vocês a fugir da ira vindoura? Eu digo para vocês que o machado está na raiz da árvore. Produzam frutos dignos de arrependimento, porque é chegado o reino dos céus. Aí chega Jesus, o Deus encarnado no homem,
o Deus em forma humana, para mostrar que nós, ainda que cheios de falhas e pecados, podemos obter o Espírito Santo. É interessante que Jesus, ele recebe o Espírito Santo, e a primeira coisa que acontece no ministério de Jesus é enfrentar uma tentação. E a tentação, ela é sempre presente na nossa vida. Tiago, ele fala no capítulo 1, versículo 12 da sua epístola, dizendo: bem-aventurado é aquele que passa por tentação, porque depois de ser provado, receberá a coroa da justiça, a coroa da vida, que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Ele começa a dizer um ensinamento falando: e quando você for tentado, não diga de Deus eu sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas não significa que ele não permita que o tentador chegue até você. Ele começa a dizer: todo homem é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, a palavra engodar significa enganar. Então todo homem é enganado quando atraído pela sua própria concupiscência. A palavra concupiscência significa vontade de ter ou fazer aquilo que Deus não quer que tenhamos ou façamos. E o que me chama a atenção é que ele diz que, tendo a concupiscência uma relação com o homem, ela gera o pecado. E o pecado sendo consumado, gera morte. E o que me chama a atenção é que a tentação, ela chega na nossa vida, não é para Deus ver o que está no nosso coração, porque Deus já está vendo. O deserto chega na nossa vida, não é para que Deus venha me conhecer, porque Deus já me conhece. O deserto, a tentação, ela chega nas nossas vidas para eu e você nos conhecermos, para vermos o que está no nosso coração. Foi Deus falando para o povo de Israel em Deuteronômio capítulo 8: foi por isso que eu te humilhei, te deixei passar fome, para você ver o que está no seu coração. Toda tentação tem propósito, toda aprovação tem propósito. Todo deserto tem propósito. E eu vim aqui desmistificar uma coisa que dizem: que quem passa por deserto está desviado e está sem a presença. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto. Só entra em deserto o crente que está cheio do Espírito Santo. Você não entendeu? Então eu te digo novamente: só passa por deserto, por tentação e provação, quem está cheio da presença de Deus. Só passa por essas dificuldades quem tem chamada de Deus. Só passa por essas provações pessoas que Deus tem algo na vida. Só passa por privações na presença de Deus aqueles a quem Deus quer fortalecer. Mas não se entristeça por causa da provação, porque a sua vitória vem depois dela. A felicidade vem porque quando somos aprovados na prova de Deus, recebemos aquilo que Deus tem prometido. E olha só, interessante isso. O primeiro homem que se levantou, o que Deus ergueu, foi Adão. E Deus falou: vamos fazer Adão a minha imagem, a nossa imagem, a nossa semelhança, que seja igual a gente, igual a nós. E tudo que Deus criou, Ele entregou nas mãos de Adão. E Adão começou a trabalhar para Deus. Deus deu uma mulher para Adão. Os tempos se passaram, a palavra do Senhor foi dita, dizendo: não comerás do fruto do conhecimento do bem e do mal, da árvore que está no centro do jardim. Só que veio o capítulo 3 de Gênesis, dizendo que existia naquele jardim a serpente. Ela era a mais astuta dos animais que Deus havia criado. E aquele animal, ele não tinha espírito, foi possuído por um espírito caído. E começou a tentação dizendo: é verdade que Deus disse que de nenhuma dessas árvores vocês poderão comer, e de nenhuma delas, desses frutos, vocês poderão tocar? Deturpando aquilo que Deus havia dito, colocando dúvidas. E a Eva começou a dizer: Deus falou que de todas as árvores, com exceção daquela que está no centro do jardim, nos serve de mantimento, porque aquela que está no centro, se comermos, vamos morrer. E ela diz, a serpente diz a ela, dizendo: olha, vocês não vão morrer, vocês serão iguais a Deus. Seus olhos se abrirão e vocês conhecerão a diferença entre o bem e o mal. Colocando dúvidas no coração dela acerca da palavra de Deus.
acerca daquilo que Deus havia dito. Então ela vai, ela olha e vê que o fruto é muito bom para dar entendimento, ela se alimenta, e se não bastasse isso, ela leva para Adão e come com ele. A Bíblia diz que a glória do Senhor saiu deles, e o Senhor passeou no jardim, como costumeiramente costumava fazer, e chamou por eles, e eles não vieram. Adão fala de trás da árvore: Senhor, estamos aqui, conheci que eu estava nu e eu me escondi do Senhor. E Deus pergunta: como foi que você conheceu que estava nu, Adão? Alguém te mostrou? Você comeu da árvore que eu ordenei que você não comesse? Ele diz: a mulher que tu me deu por esposa, ela me deu de comer e eu comi. Ele pergunta: e tu, mulher, por que fizeste isso? A serpente me enganou e eu comi. Só faltou a serpente falar para Deus: a culpa é sua de ter me criado. Houve a consequência do pecado. Os homens foram destruídos da glória de Deus. E todos que vieram após eles e receberam o presente do Espírito Santo nas suas vidas acabaram pecando e caindo. Davi era um homem segundo o coração de Deus, adulterou e assassinou o seu amigo Urias. E todos quantos vieram depois dele também caíram no pecado. Só que veio Jesus na forma humana, e na primeira tentação que ele sofre após jejuar, a palavra do Senhor vem dizer que o diabo veio até ele falando: olha, se você é o Filho de Deus, querendo colocar dúvida, manda que a pedra se transforme em pão e come. Sabe o que o diabo queria? Que ele abrisse mão do propósito de Deus, porque jejum é propósito. Jejum mortifica a carne, vivifica o espírito, te dá a unção de Deus, te dá autoridade sobre demônios. Então ele está querendo dizer: abandona aquilo que Deus tem para a sua vida, abre mão daquilo que Deus tem na sua vida, vai pelo caminho mais fácil. Se você é o Filho de Deus, você não precisa disso. Só que Jesus, pelo poder da palavra, diz: está escrito que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Depois disso, ele leva Jesus ao mais alto monte em um momento de tempo. O que é momento? É unidade indivisível de tempo. Ele mostra todos os reinos daquele mundo e diz: Jesus, eu te darei toda esta glória se tu prostrado me adorares, porque a mim foi dado e eu dou a quem quero. Humanamente falando, seus últimos 18 anos de vida tinha sido de trabalho duro, trabalho esse para suprir a necessidade mínima, e às vezes não dava certo, porque Nazaré era uma região muito pobre, e era ali que Jesus morava. Ele mostrou no momento de tempo toda a glória, todo o poder daqueles reinos, poder aquisitivo, mostrou o status trazendo para os dias atuais, mostrou riqueza, mostrou vestes esplêndidas, mostrou alimentação boa. No momento de tempo, ele falou: eu te dou, porque a mim foi dado. Ele disse: está na minha mão, eu dou a quem quero. Eu te darei toda essa glória se tu prostrado me adorar. Ele falou: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. A última tentação foi a mais perigosa, porque foi a que ele usou a palavra de Deus. Ele levou ele no pináculo do templo. O que é o pináculo? É a parte mais alta do templo erguido por Salomão, reconstruído por Herodes o Grande. Ele diz: te lança daqui abaixo. Já que você quer falar de Bíblia, está escrito, não está? Que ele dará ordem aos teus anjos para que teus pés não se tropecem em pedras, porque eles vão te sustentar nas suas mãos. Ele fala: mas dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. A tentação passou? Passou. O diabo abandonou ele momentaneamente. Sabe o que eu quero dizer com esta palavra? Que existem momentos, falo isso para encerrar, existem momentos na nossa vida que nós somos tentados em diferentes aspectos. Só que a tentação lá vem para eu e você conhecermos que sem Deus nós não podemos ir muito longe, e
que se não fosse a presença dele, aqui nós não estaríamos hoje. Jesus, ele passou na tentação, renunciando tudo que o diabo ofertou a ele, para dizer: Deus, o homem ele pode ter a presença do teu Espírito sem se corromper. Eu vou tentar melhorar o texto. Jesus resistiu à tentação porque o Espírito Santo estava com ele. Ele estava dizendo para Deus: Deus, eu sei quem eu sou em ti, e através da presença que o Senhor deu a mim, eu não irei cair. Todas as vezes que o diabo tentava ele e rejeitava pelo poder da palavra, ele estava dizendo para Deus: Deus, sozinho eu teria caído, mas o teu Espírito está comigo, eu não vou cair. Aleluia. O diabo estava esperando que ele caísse, com a ausência de conhecimento. Só que ele se manteve de pé porque ele conheceu. Conhecimento traz liberdade. Conhecimento traz vida. Adão com Eva não conheceram quem eram em Deus, então caíram. Deus falou: vocês são iguais a mim. E o diabo disse: se você vai ser igual a ele, se você comer do fruto. Deus falou para a multidão que estava ali, porque tinha uma multidão ouvindo João pregar: esse aqui é o meu filho amado. Ouviu, multidão? Eu amo esse homem aqui, eu amo esse rapaz aqui, ele é meu filho, e eu me alegro na vida dele, pelas decisões dele. O Evangelho de Marcos diz: eu te amo porque você escolhe fazer a minha vontade. Aleluia. Em todas as tentações, o diabo sempre era de mandar alguma coisa para Jesus, e ele falava: se você é, prova para mim, faz isso. E o que tem de gente fazendo a vontade do diabo para mostrar que é alguma coisa, pensando que é alguma coisa e não é nada, é muito. O diabo diz no coração de muito crente: você é o filho de Deus, rapaz, você não precisa de oração de meio-dia não, você já está salvo, você é o filho de Deus, o filho de Deus morreu por você, você não precisa ir para o culto de doutrina não. O Filho de Deus morreu por você, você não precisa ler Bíblia, não precisa jejuar. O que tem de pessoas dando ouvido para aquilo que o diabo tem dito é muita. Pessoas que têm perdido a presença do Espírito Santo, trocado o Espírito Santo por um momento, são muitas. Mas ainda existem aqueles que reconhecem em suas orações, porque oração é coisa para crente fraco, igreja é lugar para crente fraco, porque tem muito crente forte que nem orar quer. Observe aquelas pessoas que têm muita intimidade com Deus. Um dia que ele estiver orando baixinho, ele está orando: Senhor, se tu não estiver comigo, eu vou desistir. Se não for o teu Espírito, eu não vou conseguir. Oração é o lugar de você se derramar na presença de Deus. E nessa oração de meio-dia, Deus me trouxe aqui para te dizer: Ele enfrentou todas as tentações e venceu para te entregar o Espírito. 3 anos e 6 meses se passaram. Jesus está lá na cruz. Ele olha para o Pai está de costa. Ele clama em aramaico, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que o Senhor me desamparou? Passadas 3 horas de agonia na cruz, ele clama dizendo: Pai, tudo está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. O mesmo Espírito que ele recebeu ao emergir das águas lá no Jordão, ele estava entregando ao Pai. E tendo dito isso, ele expirou. 40 dias mais tarde, após ressuscitar, ele sobe aos céus, com a palavra dizendo: olha, fiquem aqui em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. 10 dias, cerca de 10 dias se passam, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E veio sobre eles um som do céu como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. E foram vistas sobre eles línguas repartidas como as que de fogo, nos quais pousaram sobre cada um deles. E se preparem para dar glória. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo nos concedia que falassem. Quando Jesus chegou no céu de novo, nos meus pensamentos, ele falou: Pai, é possível nascer um homem na terra, receber o Espírito Santo e vir morar no céu. Ele mostrou na prática que era possível receber o Espírito Santo
resistir às tentações e não pecar, se tornar com intimidade com Deus. Fica com essa palavra nesta hora. Se você está sofrendo tentação, lembre-se que Jesus te entregou o Espírito Santo. Faça aquele sacrifício valer a pena, porque Ele olhou na eternidade, te viu e disse: eu vou investir na vida dela, eu vou investir na vida dele, eu vou dar o meu espírito para ele, eu vou dar o meu espírito para ela não se sentir só. E no dia que ela se sentir só, ela vai se lembrar que eu estou ali. No dia que ela pensar em desistir, eu vou estar lá do lado dela dizendo: desista não, insista, porque eu estou com você até a consumação dos séculos. Eu estou aqui. E através da sua vida, Deus vai fazer grandes coisas, porque fonte gera fonte, ovelha gera ovelha, e você é sal dessa terra, e sal provoca sede. Pense numa sede que sal provoca. Que as pessoas sintam sede por Jesus, só de olhar para o teu rosto. Amém, irmãos? Que eu quero agradecer essa oportunidade em nome de Jesus. Que palavra abençoada. Interessante